Oi, meus amores. Como prometido, eu vim tentar gravar hoje aqui, domingo. Eu não tive como gravar antes, tanto que esses vídeos vão sair tarde, porque os meus vizinhos não pararam. Eles são muito mal educados e hoje, eu tô contando isso porque é verdade. E hoje eles resolveram brigar porque uma casa colocou músicas evangélicas e a outra casa resolveu colocar pagode, arrocha, essas coisas para dançar. E foi uma confusão, uma gritaria que vocês não têm noção. Então eu vim aqui tentar gravar, que agora parece que eles pararam de brigar, né? Não sei. Deu até polícia aqui hoje. Enfim, é isso que dá a gente tentar gravar no final de semana. É muito, muito complicado, gente. Muito complicado. Hoje nós vamos falar de arquétipos. E eu abri uma playlist nova, ou seja, uma lista nova com os arquétipos que eu vou falar. Mas como falar de um arquétipo se a gente não faz a definição de arquétipo, afinal de contas, né? O que é um arquétipo? Um arquétipo é um conceito da psicologia utilizado para representar padrões de comportamento associados a um personagem ou papel social. A mãe, o sábio e o herói são exemplos de arquétipos. Esses personagens têm características percebidas de maneira semelhante por todos os seres humanos. Esse conceito de arquétipos foi desenvolvido por Carl Jung, psiquiatra suíço e fundador da psicologia analítica, aos que chamam de Carl Jung. Para Jung, esses comportamentos estão no inconsciente coletivo e por isso são percebidos de maneira similar por todos. Jung dizia que os arquétipos são uma herança psicológica, ou seja, resultam das experiências de milhares de gerações de seres humanos no enfrentamento das situações cotidianas. As imagens dos arquétipos são encontradas em mitos, lendas, na literatura, nos filmes e até mesmo nos nossos sonhos. Também são utilizados na publicidade. Quando um animal é utilizado em uma marca, espera-se que os clientes associem essa marca às características daquele animal. Então, gente, o que é um arquétipo? Perdão. O que é um arquétipo? É uma coisa que no mundo inteiro as pessoas conhecem, reconhecem e entendem um mesmo significado. Por exemplo, o fogo é um arquétipo. Todas as pessoas do mundo inteiro sabem que o fogo é quente, que ele queima, que ele cozinha, que ele clareia. Então, assim, arquétipos são coisas ou figuras em que as pessoas no mundo inteiro elas conseguem entender com o mesmo significado. Qual é o significado de uma pedra de gelo, né? Significado que eu digo assim, as características e tudo. Todos sabem que olham para uma pedra de gelo, sabem que é uma pedra de gelo,
que aquilo é gelado, que aquilo se você ficar com aquilo na mão durante muito tempo, você vai queimar a sua mão de frio. Então todos compreendem. Outro, um arquétipo, um animal. O leão é o arquétipo de quê? Da força. Todos têm medo do leão. Por quê? Porque sabem que se você chegar perto de um leão, provavelmente ele vai te matar, vai te atacar. Entendem? Ah, mas tem leão bonzinho. Eu sempre falo isso aqui porque é para vocês entenderem, gente, quando a gente fala de uma coisa que a gente está falando de uma maioria, ok? Exceções não, maioria, tá? Por que que o arquétipo, por exemplo, do peixe é abundância, quer dizer abundância? E todos entendem isso, porque os peixes andam em cardumes. Eles não andam sozinhos, assim, sozinhos. Eles estão sempre em cardume, a maioria das espécies de peixes. Então, quando a gente precisa de um arquétipo para explicar uma carta de tarô, por exemplo, a gente olha para ele e a gente sabe que aquela carta está falando de abundância. Entende? Quando a gente vê que tem um leão na carta, a gente sabe que aquela carta tem alguma coisa a ver com a força, com a garra. Porque o leão não é um animal frágil. Não é. Qual é o arquétipo da borboleta? A transformação, gente. A borboleta, ela era uma lagarta. E aí ela tem todo o ciclo e ela passa de lagarta para borboleta, não é isso? Então, esse arquétipo da borboleta quer dizer transformação. E por aí vai, nós temos milhões de arquétipos. Milhões de arquétipos. Vamos continuar aqui. Os 12 principais arquétipos que foram estudados por Jung e os seus significados. A partir do conceito de Jung, desenvolveu-se uma classificação com 12 arquétipos que simbolizam algumas motivações básicas dos seres humanos. Um indivíduo pode manifestar diversos arquétipos em sua personalidade, mas geralmente um deles é predominante. Os psicólogos costumam usar esses padrões para estudar as personalidades e desenvolver as potencialidades dos indivíduos. Então vamos lá. Número 1, sábio. Uma pessoa que busca o conhecimento e pratica a autorreflexão, analisa as situações e age com sabedoria e inteligência. O mago acredita que o mundo pode ser diferente, crê na transformação e na revolução, age no sentido de renovar as relações. 3. O explorador gosta de liberdade para agir e descobrir o mundo, busca por experiências novas e foge das situações rotineiras. 4. O criador é o arquétipo do artista, do inventor. Essa pessoa dá vida à imaginação e às coisas que ainda não existem. Herói é o 5. É o arquétipo presente em filmes e lendas. O herói é o guerreiro e destemido, luta para proteger os seus e não teme os perigos. 6. Rebelde, pensa de maneiras diferentes, foge dos padrões, acredita que as regras podem ser quebradas. 7. O amante, dá grande importância para as relações. É sensível e se sente feliz ao amar e ser amado. 8. O tolo é alegre e gosta de se divertir,
de aproveitar a vida e fazer piadas. Também conhecido como louco, é autêntico e não tem vergonha de rir de si mesmo. 9. O cuidador. Gosta de cuidar dos outros e faz o possível para que todos estejam bem. Costuma ser muito prestativo e ajudar quem precisa. 10. O homem comum. Age em conformidade com o que a sociedade espera. É bom para quem o rodeia, mas pode perder sua individualidade. 11. O inocente. Sabe enxergar os aspectos positivos em todas as situações. É espontâneo, mas pode ser ingênuo às vezes. 12. O governante. É o arquétipo do líder. Tem autoridade e sabe se impor, mas pode se tornar autoritário para fazer valer a sua vontade. Segundo Jung, os arquétipos são resultados de milhões de vivências de diferentes gerações de seres humanos que vão se acumulando e formando o inconsciente coletivo. Um exemplo seria a imagem materna. Todas as pessoas têm uma mãe e podem formar uma imagem própria sobre esse papel, mas há semelhança sobre a mãe na percepção coletiva. O que o psiquiatra suíço Jung defende com esse conceito é a existência de ideias anteriores às experiências do próprio indivíduo. Isso explica a existência de temas idênticos em mitos e religiões, entre grupos sociais de diferentes lugares e épocas e que não tiveram nem contato. Ou seja, arquétipo é tudo aquilo que é considerado em qualquer lugar do mundo, mesmo que essas pessoas e civilizações nunca tenham se encontrado. Uma mãe será uma mãe aqui na África, na Ásia, no Alasca, e ela será vista pelo seu filho da mesma forma. Será compreendida. Então, o arquétipo da mãe é o da progenitora, é o da protetora. Não precisa ninguém explicar para o filho o que uma mãe representa para ele, desde a infância, né, de quando ele é pequeno até a hora que ele cresce. Então, isso é um arquétipo. Ou seja, é compreendido pelo mundo inteiro da mesma forma. Uma mãe, ela não é diferente aqui no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou na China. É igual, ok? Para Jung, a mente é um produto da história. Além de heranças biológicas, possuímos heranças psicológicas que influenciam nossos comportamentos e nossas experiências. Outro exemplo de imagem que se repete desde os primórdios da vida humana é a existência de um ser divino a quem se recorre em situações difíceis e desconhecidas. Jung acreditava que compreender essas estruturas era importante para o autoconhecimento. Os principais arquétipos estudados por ele foram persona, que é como os indivíduos se apresentam para a sociedade, o papel que a pessoa assume quando está em público. Sombra, são todos os aspectos da nossa personalidade que nós não conhecemos, sejam virtudes ou defeitos. Ânima, são os aspectos femininos de um homem. Segundo Jung, todos os homens possuem uma minoria de genes femininos e, portanto, têm características psicológicas desse gênero. Ânimos são as características masculinas que se manifestam na mulher. Para Jung, as mulheres também têm uma minoria de genes masculinos que compõem sua personalidade. Self leva à busca pela individualização,
que, segundo Jung, diz respeito à busca pelo autoconhecimento, pela espiritualidade e pela compreensão do sentido da vida e da morte. Então, Jung, ele nomeou, né, ele batizou isso que a gente está falando de arquétipos, que nada mais são que as coisas e os seus significados quando elas são percebidas de uma mesma maneira entre todos no mundo, entre todas as pessoas do mundo. Todo mundo sabe que o sol é quente, que se você ficar exposto a ele, ele queima, ele é necessário para as plantações, ele é necessário para a vida na terra, ele pode te ajudar a botar fogo em alguma coisa, não é? Se a gente tiver, que nem nos filmes antigos, a gente vê uma lupa, uma lente, né? Com o raio do sol, você consegue uma faísca de fogo, né? Você consegue botar fogo. Então, isso é uma coisa que todos ao redor do mundo, sem que ninguém precise explicar, a pessoa sabe. A pessoa sabe o significado de dia e noite. Sabe que o dia começa e termina, que a noite começa e termina, que o dia é claro, a noite é escura. São arquétipos também, entendem? Existem vários arquétipos. Se a gente for falar de animais, existe o arquétipo da serpente, da águia, do gato preto, que eu já vou falar, que todo mundo tá querendo saber. O primeiro vai ser o do gato preto, que eu vou falar aqui. Então, existem arquétipos que nós trabalhamos em nós para melhorar com pessoas, gente. Então, por exemplo, quando alguém diz para você, ative o arquétipo da águia. Gente, isso nada mais é do que conhecer as características que uma águia possui e tentar colocar essas características na sua personalidade, tentar encaixar essas características na sua personalidade. Aqui de cabeça assim, vamos lá. O que uma águia tem, que todo mundo sabe que ela tem? Uma visão além do alcance. A águia, ela enxerga muito, muito longe. A águia é aquela que ela tá num prédio de 50 andares, ela consegue ver uma formiguinha lá embaixo. Então, o que isso quer dizer para nós que jogamos tarô, por exemplo? Que o arquétipo da águia, quando você vê uma águia numa carta, quer dizer que aquela figura daquela carta é uma figura que vê longe, enxerga longe, tem uma boa visão das coisas. E se só tiver uma águia na carta, como acontece em algumas cartas, só tem a águia, melhor ainda. Está falando da própria águia, da visão que tem um alcance enorme, de uma visão que como é que se diz? Que alcança longas distâncias, ou seja, você vê lá longe o que está acontecendo. Então, esse arquétipo da águia, quando alguém fala para você ative o arquétipo da águia, nada mais é do que ela pedir para você enxergue longe, enxergue além do que você está acostumado, procure enxergar mais longe, procure enxergar mais profundamente esse problema, entende? Quando nós estamos aqui falando do tarô, quando a gente tira aqui as figuras e fala com vocês, são interpretações da carta que contam historinhas
e que muitas vezes parecem até infantis. Mas não, nós usamos o tempo todo os arquétipos. O tempo todo nós olhamos para a carta, os tarólogos, quando eu falo nós, são os tarólogos. O tempo todo olhamos para as cartas e olhamos os arquétipos que aquela carta tem. Isso nos ajuda muito e nos direciona a ter atenção. A carta da sacerdotisa possui 2 colunas, uma preta e uma branca, que lembra dualidade. Ela possui um livro no colo. O que é um livro, gente? Senão um significado de sabedoria. O que tem dentro de um livro? Informações. Então, o livro é um arquétipo de sabedoria. Ah, tá, Renata, eu posso nunca ter aberto aquele livro. Pode. Mas quando estamos falando em arquétipos, estamos falando sobre aquilo, o que aquilo quer dizer. Então, no mundo inteiro, um livro ou uma biblioteca será sinônimo de sabedoria, de estudo. Todos saberão que aquilo significa, ok? Então essa foi a aula de arquétipos. Já me perdi nas hashtags, eu vou colocar direitinho no título. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu peço perdão, eu não sei em que momento você estará vendo essa aula aqui de hoje. Hoje é 5 de junho de 2022 e eu tô com muita dor de dente. Eu já fiz uma leitura antes pro canal e eu falei, eu vou falar aqui, porque tem gente que vê, tem gente que não vê. Então, essa não sou eu. A Renata é normal, sem dor de dente, ela é bem mais animada. Ela é bem mais animada, mas eu realmente estou sofrendo muito, estou com muita dor. Então eu peço perdão, ok? Pela maneira tranquila, sem muita coisa engraçada, sem muitos sorrisos, porque eu estou fazendo o meu trabalho. É como se eu estivesse indo para um emprego. Faço com amor, faço com carinho, faço porque sei que há pessoas aguardando por essas aulas. Então, estou aproveitando um momento de calmaria na vizinhança para gravar isso para vocês. Espero que vocês gostem. É a primeira aula de arquétipos, ok? Então, eu não vou numerar essa aula. Eu vou botar na playlist de arquétipos todos os arquétipos que eu consegui, que eu achar interessantes, e eles não terão, assim, terão números só para organizar, mas eu nem vou botar a sigla CT. Será um material de apoio para o curso de tarô, ok? Aí será um material de apoio, porque todo tarólogo precisa saber de arquétipo. O tarólogo que não conhece os arquétipos não vai ser um bom tarólogo. Tá ok, queridos? Muito obrigada pela atenção. Até a aula do primeiro arquétipo, que nós vamos falar, que será do gato preto, ok? Um beijo!